E você, confiaria sua saúde mental à inteligência artificial? Hoje, milhares de pessoas estão trazendo suas dores emocionais, conflitos, dificuldades, problemas do dia a dia para ferramentas de inteligência artificial e ela se tornou um terapeuta. Quais são os riscos disso? O que a neurociência e a Bíblia falam sobre isso? Fica até o fim que eu vou te mostrar questões ocultas que estão por trás deste tema. Mas antes de tudo, te inscreve aqui no canal, onde a gente vai trazer muitos temas aliando psicologia, neurociência e fé. A terapia com inteligência artificial, ela consiste no uso de recursos como robôs, né, os chatbots, que vão interagir com a pessoa. Um primeiro ponto que parece ser muito interessante é a disponibilidade. Imagina você poder conversar com um terapeuta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Alguém que vai estar disponível para te ouvir, sem julgar, e responder todas as suas questões a qualquer momento. Isso parece interessante, né? Afinal, por que eu vou pagar uma consulta de 50 minutos uma vez na semana se eu posso ter algo disponível ali com um arsenal de informações, técnicas e conhecimento para mim todos os dias? Começa por aí, né? Esse é um ponto muito importante, porque a inteligência artificial ela não vai te frustrar, ela não vai ler as entrelinhas, ela vai trabalhar em cima dos temas que tu está trazendo ali. E ela busca fazer, inclusive, como se fosse uma adoração egóica. Mas como assim, adoração egóica? Se tu está trazendo um tema, um conflito, problemas no relacionamento, ela vai trazer ali muitos aspectos, vai te dar muitas ideias, vai trazer informações, técnicas que tu pode trabalhar, recursos positivos sobre aquilo, mas ela está reforçando aquele tema, ela não está usando de recursos das entrelinhas, porque um bom profissional, um bom psicólogo, um bom terapeuta, ele não lê o que tu fala, ele lê as entrelinhas, ele lê o que está oculto, ele lê o teu olhar, a tua expressão, ele olha, não é a pontinha do iceberg, não é a fumaça, é o fogo, é a origem. E para isso são anos de estudo, que a gente poderia dizer que a inteligência artificial com o algoritmo consegue pegar muitos estudos sobre isso, mas anos de prática clínica e de encontro de alma com alma. E uma alma humana tocando outra alma humana é o que vai fazer a diferença. Então a gente pode até utilizar, tu pode até tirar uma dúvida, olhar alguma questão, mas o quanto isso pode reforçar sintomas. Por exemplo, se tu entra numa questão obsessiva, uma pessoa que ela está com uma questão obsessiva, ela está obcecada sobre um assunto, sobre um tema, sobre uma situação, e ela está o dia inteiro pesquisando ali na inteligência artificial e falando sobre aquele assunto, ela não é confrontada. Olha, eu acho que esse assunto está indo longe demais, o que isso significa, porque a serviço de que isso está na tua vida? Nossa, a gente precisa fazer uma interação, uma intervenção aqui nessa situação, a gente precisa, né, buscar uma ajuda neuroquímica, uma ajuda de algumas técnicas. Não, ela vai estimular aquilo, o que pode aumentar a tua obsessão. E num caso de uma paranoia, e no caso de um delírio, ela vai reforçar e trazer elementos ainda mais que vão conversar com aquela alteração psíquica que está disfuncional na vida daquela pessoa. Então ela já está com uma cisão da realidade, ela tá numa paranoia com alguém, com algo, com algum tema, e a inteligência artificial pode reforçar isso. Então é um uso muito perigoso. A inteligência artificial, ela pode sugerir técnicas de respiração, né, como já existem algumas ferramentas, ela pode fazer uma meditação guiada, ela pode te levar a muitos caminhos, mas ela não conhece exatamente o contexto que tu está vivendo, ela não sabe o que aquele tema, com aqueles dados, tem de impacto no teu dia a dia, na tua cultura, na tua fé, na tua crença, e ela pode fazer uma alteração de pensamento ali muito significativa, que pode reforçar um quadro de doença mental. Então isso é muito perigoso. Hoje também se fala sobre a possibilidade de a inteligência artificial, ela te conhecer a um ponto de saber o teu tom de voz, saber o momento e simular e prever uma possível crise. Mas será que isso é saudável? E se a inteligência artificial ela perceber ali na tua alteração que é por um outro motivo e dizer assim, ó, crise de pânico prestes a acontecer, crise de ansiedade, e aquilo ser um disparador para a ansiedade? Esse é um grande problema. Quando nós nos misturamos com a máquina, quando a nossa subjetividade passa a ser moldada por algo que nós estamos abrindo a nossa intimidade e que carece de subjetividade, que carece de alma. Então nada no mundo vai substituir outra alma humana.
Se hoje eu recebo um paciente no meu consultório que está passando por uma dor muito grande, um luto, a perda de um filho, a perda de um pai, de uma mãe, e ele está ali, enquanto ele me conta sobre essa dor, e eu olho nos olhos e eu me encontro com a dor dele e me emociono junto com ele e nós vivemos esse luto juntos, há uma cura muito maior do que oferecer um arsenal de técnicas e ideias de como lidar com o luto, faça isso, faça aquilo, vai durar tantos dias, de informações que em nada vão ter uma modificação naquele momento, naquela situação, de sofrimento psíquico, porque isso tudo fica a nível de córtex, fica só a nível de pensamento, mas o que promove mudança também são as nossas emoções, é o nosso sistema límbico, e ele é ativado no encontro com o outro, na frustração com o outro. E aí a gente pode dizer assim: "Tá, mas assim, existem terapeutas ali, pessoas que vão me julgar, ou que vão fazer isso". Primeiro que isso é inadequado, né, e aí para isso existe um código de ética que aquele profissional precisa se haver. Qual que é a ética da inteligência artificial? Como que ela vai usar os teus dados? Para quê? O que que ela vai usar dessas informações profundas sobre a tua vida para te oferecer, para te vender? Como que ela pode te manipular? Qual que é a proteção que tu tem com relação a isso? Pare e pense. E vamos lá, e se a questão é essa, eu não ser julgado, quando tu conta que tu cometeu assim: "Olha, eu num momento, de muita dor, de muito sofrimento, eu agredi uma pessoa". Eu acho que assim, quando um psicoterapeuta faz uma cara de surpresa numa situação assim, ou seja, uma cara humana e não uma cara pastel, que não está julgando nada aquela agressão, ali também há um processo de transformação, ali também há um processo de cura, de desenvolvimento pessoal, porque no olhar do outro nós somos moldados, no olhar dos nossos pais, nós temos a crença de se nós somos bons, se nós temos potencial ou não, o olhar molda a vida. Então, quando alguém que nós confiamos e a ponto de contar algo íntimo, um equívoco, uma situação de arrependimento ali da tua vida, aquela pessoa te olha daquele jeito e tu pode provocar um estranhamento e até um desconforto, vai haver mudança, vai haver transformação. E se tudo fica nessa neutralidade da máquina, há um risco muito grande de não ter um desenvolvimento adequado das nossas emoções, da nossa postura, do nosso dia a dia. Então, vamos falar de alguns perigos bem específicos. A inteligência artificial, como dito anteriormente, não tem empatia. Então, ela pode até ver uma situação, ela pode trazer várias técnicas, mas ela não vai conseguir fazer uma inversão e não vai conseguir trazer isso que é específico daquele contexto, daquele momento e que está nas entrelinhas. A inteligência artificial, ela também pode te oferecer respostas genéricas e que elas não são adaptáveis ao teu contexto, à tua cultura e também à tua crença. Então isso pode desenvolver, um padrão de pensamento disfuncional para a tua vida, para o teu contexto, para o teu momento. Um risco muito grande e que para mim é um dos mais graves é a substituição das relações, o isolamento afetivo, o isolamento relacional, né. Nós somos criados para relação, nós somos criados para nos relacionar, por isso que a gente tem tanta carência, tem tanto vazio. E quando nós não nos relacionamos com o outro, isso a falta de interação social, o isolamento social, ele é o sintoma de muitas doenças, como a da depressão, uma fobia, uma ansiedade generalizada, entre outras. Mas ela também é um disparador para essas doenças. Então, o fato de daqui a pouco a gente estar sempre trocando e confiar só na inteligência artificial, não falar com outras pessoas que vão nos confrontar, que vão nos desacomodar, é um problemão. Um outro ponto é a falta de discernimento clínico. Hoje, talvez a inteligência artificial ela consiga acessar e saber muito mais do que os meus 5 anos de psicologia, 14 anos de prática clínica e todas as especializações que eu fiz, porque ela tem acesso rápido a um arsenal de artigos científicos e informações, mas ela não tem prática clínica, ela não sabe o que daquilo pode ser utilizado e como e quando, porque a prática clínica ela é relacional, ela acontece no dia a dia e muitas vezes o que salva não é só o conhecimento científico ou a evidência, é a aplicação daquilo e o conhecimento do contexto adequado, além da sensibilidade daquela relação que é única. E vamos lá, afinal, o que que a Bíblia diz sobre isso? Em Provérbios 11:14, se diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, que na relação, na conversa com outras pessoas que têm conhecimento, ciência da vida, há sabedoria.
não é numa fonte, não é numa inteligência artificial, é na relação com outras pessoas. Então a Bíblia é muito clara sobre a importância do relacionamento, a importância da comunhão, a importância de falar com o outro. Tanto que a Bíblia nos orienta a confessar os nossos pecados uns aos outros. Porque as pessoas têm poder de perdoar? Não, somente Deus. Porém, quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos sendo vulneráveis, nós estamos trabalhando a nossa humildade, o nosso ego, e estamos apresentando diante de Deus a importância de nós nos confrontarmos com aquilo que Ele desaprova e que não é legal para o nosso semelhante. A palavra de Deus penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, é o que está escrito lá em Hebreus 4. A palavra de Deus penetra ao ponto de dividir a alma do espírito. Existem questões confusas da nossa alma. O coração do homem é enganoso, a Bíblia fala isso inúmeras vezes. Às vezes nós estamos fixos num tema que, na verdade, é uma forma de sabotar situações da nossa vida, questões traumáticas que a gente está preso. E aí, quando a palavra de Deus ela vem no nosso coração e ela diz assim: olha, tu tá com medo de gravar esse vídeo, mas seja forte e corajosa. Fui eu que te chamei. E eu me guio pelo espírito, o meu espírito ele está dividido da minha alma. Eu não me guio pela minha alma, não me guio pelas minhas emoções, eu me guio pelo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus, ela está num único lugar, está no livro que ele deixou na Bíblia Sagrada, nos escritos da Torá, do Novo Testamento, dos livros que foram escritos por homens inspirados por Deus. Então a sabedoria, ela vem do alto e ali a gente vai conseguir lidar com muitas questões da nossa vida e da nossa alma. Isaías 9:6 fala que nós temos um conselheiro maravilhoso. E esse conselheiro, ele está disponível também 24 horas, 7 dias por semana para ti. Esse conselheiro tem um nome e ele contém a sabedoria que não vai só dar um monte de informações. Ela vai muito além de informações, ela dá sentido, ela sopra vida para a tua alma, ela sopra vida para a tua vida, para o teu dia a dia. E o nome dele é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdadeira cura, ela vem de um relacionamento com aquele que nos entende por completo. A inteligência artificial, ela pode ser útil, mas ela nunca vai substituir a interação humana e, principalmente, ela nunca vai substituir a nossa relação com Deus. Então coloque essas coisas em primeiro lugar e use a inteligência artificial da forma que ela precisa ser usada, para esclarecer uma dúvida, para aprofundar alguma coisa, para disparar uma criatividade, um pensamento, mas não busque ela como a fonte de sabedoria. Só há uma fonte de sabedoria disponível, que é capaz de nos trazer vida. Se esse vídeo te tocou, curta, compartilhe, manda para aquela pessoa que é super ligada em inteligência artificial, para que ela possa ajustar a sua mente nas coisas do alto. E por último, eu quero fazer uma oração em que tu repita aí comigo: eu tenho sabedoria para abrir o meu coração, a minha alma, àqueles que podem me ajudar. Deus me mostra quais são as pessoas certas, coloca as pessoas certas no meu caminho que venham a trazer o teu aconselhamento, a tua sabedoria e alinhar o meu coração às coisas do alto e não às coisas terrenas. Em nome de Jesus, eu te abençoo com essa palavra e comenta aqui: eu abro meu coração com Deus e com as pessoas que Ele envia. Até a próxima!